Você sente que quer mudar de vida, mudar de caminho, mudar de rotina, mudar a versão de você mesma, mas toda vez que você pensa em mudar, vem um aperto. E geralmente pode vir pensamentos como: ah, mas eu sempre fui assim, eu me arrepender de fazer essa mudança, ou ainda, mas eu já passei por tanta coisa para chegar até aqui. Isso acontece porque você está presa à sua identidade antiga. A gente muitas vezes acha que temos medo do novo. E sim, pode ser uma verdade, porque o novo é desconhecido, mas muitas vezes o que trava a nossa mudança e evolução é porque a gente sabe que vai precisar deixar de ser a versão que somos. É que a gente sabe que vamos precisar deixar de ser quem aprendemos a ser, porque a identidade ela está muito além de um título, de um cargo, de uma profissão. Ela está muito relacionada com a história que nós contamos para nós mesmos. É o lugar onde a gente sente pertencimento, onde muitas vezes algumas pessoas te reconhecem, aquele lugar previsível onde você sabe como agir. Mas quando essa identidade ela não cabe mais, o cérebro começa a entender isso como uma ameaça e um perigo. E aí tem duas coisas que a gente às vezes acaba confundindo: identidade e essência. A identidade é o papel, como se fosse uma máscara, um personagem que a gente vai atuar. A essência é quem nós somos por detrás dessa máscara, desse véu, desse papel. As identidades mudam ao longo do tempo, mas a essência, ela permanece. E às vezes a gente se apega a essa identidade, por exemplo, de esforçada. É bem comum essa identidade estar muito atrelada a uma profissão. Então, eu sou o nome da sua profissão. Às vezes isso te engessa, porque se você é aquilo, você não vai mudar. E se por alguma razão você não tem mais aquela condição de trabalho, aquele cargo, você fica literalmente perdida e sem saber quem você é. Então, você é a fulana ou cicrano que trabalha na empresa tal. Você associou a sua identidade àquele cargo e àquela empresa. Quando você não está mais atuando naquele lugar, muito provavelmente vai vir uma sensação de perda de identidade. Acontece muito, podem observar, com pessoas de gerações antigas que se aposentaram. A pessoa trabalhou durante anos na mesma empresa, ou enfim, por longos períodos, atuando numa mesma profissão, e muitas vezes quando ela finalmente se aposenta, que aí seria o auge da vida, né, como nos foi ensinado, que aí ela poderia enfim aproveitar a vida, ela se sente muitas vezes deprimida, porque perdeu o senso de identidade, já não vai ser mais fulana que trabalha em tal lugar. Então muitas vezes a gente confunde a identidade com a essência, cai nesse pensamento de: se eu deixar esse cargo, papel, profissão, etc., eu deixo de ser eu. Então é como se fosse uma morte, um luto. Além disso, a identidade ela nos proporciona algumas bases, como por exemplo, pertencimento, validação, reconhecimento, previsibilidade e segurança. Porque se eu sou tal coisa, um exemplo, eu sou tímido, então já fica previsível. Uma pessoa tímida, ela é invisível, ela não assume posição de destaque, ela não tem uma postura firme, muito pelo contrário, é mais previsível, o seu cérebro já sabe como atuar. Como que uma pessoa tímida age? Ela age ficando nos cantos, não abrindo a boca, não falando, não se expondo, não sendo vista. E se eu me identifico, se eu atribuo a minha identidade que eu sou tímida, fica muito fácil para o meu cérebro, ele já sabe como se comportar, que é exatamente assim, se apagando, se diminuindo, se anulando, passando desapercebida mesmo pelos locais, pelas conversas. E é aí que muitas vezes a gente perde um pouco o chão nessas mudanças de identidade. E pode observar, geralmente mudanças na carreira, mudanças muito grandes, elas geralmente vão ter uma quebra de identidade, é uma evolução da identidade, porque é literalmente você passar a ser outra pessoa, assumir uma outra identidade que é diferente daquela antiga, da anterior. E durante esse processo
que você vai começando a não... que você vai sentindo que precisa mudar, mas aí tem o apego de não soltar essa identidade antiga. Porque, por exemplo, se eu quero ser uma pessoa saudável, hoje eu não sou, um exemplo. Concorda que uma pessoa saudável e não saudável, elas não podem conviver no mesmo espaço-tempo. Ou você age como uma pessoa saudável ou como uma pessoa não saudável. Não tem como as duas coexistirem exatamente dentro de você, essas duas identidades. Então, se você quer ser saudável, provavelmente você ainda não tem a identidade de uma pessoa que é saudável. Logo, o seu automático vão ser tomar decisões, fazer escolhas, ter pensamentos e comportamentos de pessoas que não são saudáveis. Mesma coisa, por exemplo, sou uma pessoa que tenho muitas dívidas e quero passar a ser uma pessoa que cuida melhor do dinheiro. Concorda que não tem como você ser as duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo espaço-tempo? Você pode hoje assumir uma identidade de uma pessoa que cuida melhor do dinheiro, mas pode ser que daqui a pouco você volte para o seu padrão antigo, que era da pessoa com dívidas. Até que em algum momento você fortaleça tanto essa nova identidade, ela passe a ser o seu modo padrão. Então você nem pensa mais, porque o seu automático já vai estar alinhado com aquela pessoa, que no caso é a que sabe se relacionar bem com o dinheiro. Mas a pessoa com dívidas e a pessoa que se relaciona bem com o dinheiro, não tem como você ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Você pode, num momento, estar uma e no momento estar outra, mas as duas coexistindo não tem como. E nesse processo de deixar essa identidade antiga para assumir uma nova, vai existir um vácuo, que é esse espaço entre você não é mais a antiga totalmente, mas também você não é você não tem ainda a identidade nova 100%. Você fica meio que num limbo entre o antigo e o novo. Você nem é um, mas também ainda não é totalmente o outro. E é nesse espaço que às vezes muita gente volta atrás e reforça o caminho antigo, a identidade antiga. Não necessariamente porque é o melhor caminho, mas é porque é o mais familiar, né? É o mais conhecido. E é aquele que foi mais reforçado ao longo do tempo, então ele tá mais forte mesmo do que o novo, que você ainda tá nutrindo, trabalhando. Toda mudança real, ela vai demandar algum tipo de luto. Porque veja, a gente está falando de realmente morrer e renascer, né? Na espiritualidade, nas religiões tem muito isso. O batismo, por exemplo, é morrer para os homens e renascer para o espírito, para Deus, elevar-se. É uma morte simbólica. E o nosso cérebro, a nossa psique, ela precisa disso para assimilar. E vem esse luto mesmo, assim, um pesar por quem você foi, pela sua história, por toda aquela bagagem que você carregou e trouxe até aqui. Mas que nesse ponto do momento já não serve mais. É preciso olhar essa mochila e começar a tirar algumas coisas ali que não servem mais e não vão ser úteis para você conseguir avançar. Muito pelo contrário, estão pesando e trazendo mais dor, sofrimento para essa caminhada. E eu gosto de pensar assim, você não vai apagar totalmente quem você foi, mas também você não vai ficar reforçando e relembrando isso. Tem uma frase desse livro aqui, Psicocibernética, o Maxwell Maltz até fala sobre a gente parar de sentir nostalgia do passado e começar a sentir nostalgia pelo futuro que desejamos e queremos. Isso faz muito sentido pra mim, porque é parar de ficar com aquela coisa de nostalgia, de saudosismo exagerado, sabe? Uma coisa é ter boas lembranças e relembrar, mas esse excesso de nostalgia, sendo que o nosso corpo ele já guarda muita memória e o nosso inconsciente também do nosso passado. Então é um disco assim, pensa numa memória com vários arquivos do passado e que tem coisas ali que já não servem mais. Então não adianta você estar carregando esse peso. Cada vez mais eu tenho tido essa clareza de que o excesso, esse apego demais ao passado é o que nos impede de viver e construir o futuro que a gente deseja. Se você está nesse processo, tem algumas coisas interessantes que eu já testei e que podem ser úteis para você. A primeira é anotar, pegar um caderno, de preferência papel e caneta, colocar tudo assim, qual é a sua identidade atual? Então você vai colocar características, não só assim, idade, local de nascimento, seu nome completo, sua profissão. Não, características como por exemplo, hoje minha identidade eu sou uma pessoa tímida, insegura, não sei, pode ser coisas boas também. Mas é exatamente como você se vê hoje, qual que é a sua identidade atual. E aí você vai colocar lá tudo,
tudo, você completa. Se você quiser ir mais profundamente, você pode, em seguida, anotar, considerando hoje essa foto aqui atual, o que eu tenho medo que aconteça caso eu deixe de ser essas coisas que você anotou anteriormente. Coloca assim, o que eu tenho, considerando a identidade atual, o que eu tenho medo de perder. E depois, se você quiser, eu já fiz e foi bem simbólico para mim. Eu acho que realmente mudou assim, começou ali uma semente de mudança, sabe? Que é, você faz uma carta agradecendo a sua você do passado, já no passado, que é essa identidade atual, você agradece. Por quem ela é, o que ela fez, o que ela te trouxe, agradece tudo e você encerra falando alguma coisa de que ela já cumpriu a missão, de que agora em diante é preciso se despedir dela e avançar. Se você quiser, pode queimar esse papel ou simplesmente escrever para criar esse ritual. Tem outra analogia que eu gosto bastante, da xícara cheia. Não tem como colocar mais líquido no recipiente que já está lotado, vai transbordar. Para colocar um novo líquido é preciso tirar o líquido que tinha dentro, né? É preciso abrir espaço para o novo. Na Bíblia também tem aquela famosa citação de que não é possível colocar vinho novo em odres velhos, ou seja, sempre essa ideia de limpar, né? De olhar para aquilo, abrir espaço para colocar algo no lugar. Se a gente for olhar para as leis da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço-tempo. Então a gente vê que é uma verdade porque foi dito isso de várias formas, né? Na religião, através da Bíblia, nas leis da física, e é uma verdade. Se a gente observa no dia a dia, é uma verdade. E entender também que identidade não é uma prisão, por mais que muitas vezes a gente tenha essa impressão e esse comportamento, né? A gente aja como eu sou tal coisa, é preciso ter cuidado, porque isso sim pode se tornar uma prisão. Se você você não tem como mudar. Agora, se você está, é transitório, tendo a ter um cuidado com o uso realmente das palavras sou, estou, porque muitas vezes a gente está alguma coisa e a gente usa o sou, e as palavras, elas são muito poderosas. Se a gente fica falando constantemente, eu sou aquilo, por exemplo, eu sou tímida, eu sou impaciente, eu sou indisciplinada, o seu cérebro vai entender aquilo como um comando e você vai agir exatamente como você está dizendo. Identidade não é prisão, é só um papel que você está ali habitando, atuando por um tempo, mas que você logo pode trocar quando fizer sentido e pode escolher outros papéis quantas vezes forem necessários. Tem uma frase bem famosa também de um filósofo que ele diz: você não tem a menor obrigação de ser a mesma pessoa que você foi há 5 minutos. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, curta e se inscreva no canal. Até o próximo!